Você já teve a sensação de que, em certos ambientes, as pessoas enxergam uma versão sua que não é exatamente você por dentro? Ou que, no trabalho, você atua de um jeito, com amigos de outro, em casa de outro, e às vezes nem sabe qual dessas versões é a mais verdadeira? Muita gente se sente assim, como se estivesse sempre interpretando um papel diferente em cada contexto. Na numerologia séria, existe um número que fala justamente sobre isso, o número de expressão. O número de expressão mostra como você se mostra ao mundo. Ele fala do seu jeito de agir, se comunicar, trabalhar, tomar iniciativa, se posicionar. Enquanto o destino fala da rota principal da sua vida, a expressão fala da forma como você caminha nessa rota. Quando os dois conversam, a sensação é de coerência. Quando estão muito distantes, você pode até ser funcional por fora, mas por dentro sente um ruído constante. Neste vídeo, eu vou te explicar o que é, de fato, o número de expressão na numerologia séria, como ele aparece no seu dia a dia profissional e nas suas relações, porque às vezes ele vira uma espécie de armadura, e como começar a alinhar esse jeito de se mostrar com aquilo que você realmente é. A ideia aqui não é te encaixar em caixinhas, e sim te dar um espelho mais nítido para entender o seu próprio estilo. Se esse tema já cutucou algo aí dentro, faz uma coisa rápida, se inscreve no canal Numeria BR, ativa o sininho e já deixa o like. Isso ajuda o YouTube a entender que numerologia séria, pé no chão, merece chegar a mais pessoas que estão cansadas de viver no piloto automático. Agora, deixa a vinheta rodar um pouquinho na sua cabeça e vamos mergulhar no número de expressão. Vamos começar organizando a casa. Em numerologia, o número de expressão é calculado a partir do seu nome completo, e representa o seu jeito natural de atuar no mundo. Ele mostra a forma como você costuma agir, se mover, executar coisas, se posicionar em grupo, se comunicar na prática. Enquanto o destino fala do tema central da sua jornada, a expressão fala da ferramenta que você usa para viver esse tema. Pensa assim: se o destino fosse o jogo da vida que você veio jogar, a expressão seria o tipo de jogador que você tende a ser, mais direto, mais cuidadoso, mais analítico, mais expansivo, mais estruturador, mais intuitivo, mais diplomático, mais intenso, mais visionário. Na numerologia séria, a gente não trata a expressão como um rótulo fixo do tipo você é assim e ponto. A ideia é enxergar potências e tendências de comportamento. Você pode desenvolver outros jeitos de atuação, claro, mas existe uma forma de funcionar que é mais natural para você, que gasta menos energia, que parece caber melhor. Quando você se afasta demais desse jeito natural por longos períodos, o corpo e a mente começam a reclamar: cansaço, irritação, queda de motivação, sensação de atuar o tempo todo. A expressão também é muito importante porque é uma das primeiras coisas que o mundo percebe em você. Mesmo sem mapa, as pessoas sentem: fulano é mais direto, ciclano é mais cuidadosa, aquela pessoa é super organizada, aquele ali é cheio de ideias, aquela ali é pura sensibilidade. Esses são traços de expressão em ação. Conhecer esse número é como ganhar uma legenda extra para entender o seu próprio jeito de funcionar. Agora que você já tem o conceito, vamos deixar bem clara a diferença entre destino e expressão, porque isso evita muita confusão. O número de destino fala da sua rota de vida, do grande tema, da narrativa central. Ele responde perguntas do tipo: que tipo de aprendizado atravessa a minha história? Que tipo de contribuição faz sentido eu oferecer ao mundo? Em que terreno a vida mais me puxa a crescer? Já o número de expressão fala do seu jeito de caminhar nessa rota. Ele responde perguntas como: como eu funciono melhor para fazer as coisas acontecerem?
Qual é o meu estilo de ação e de comunicação? Como eu costumo executar o que o destino pede? Por exemplo, duas pessoas podem ter o mesmo destino voltado para liderança e contribuição, mas expressões diferentes. Uma expressão mais analítica pode liderar pela estratégia, pelos bastidores, pelo planejamento minucioso. Outra, mais comunicativa, pode liderar pela palavra, pela presença, inspirando diretamente. Outra, mais prática, lidera pelo exemplo, botando a mão na massa na frente de todo mundo. As três vivem o mesmo tema de destino, mas com modos de expressão bem diferentes. O problema começa quando, por condicionamento social, medo ou necessidade de agradar, alguém tenta viver um estilo de expressão que não é o seu, só porque parece o certo. É o clássico caso da pessoa que é naturalmente mais profunda e reservada, tentando ser o palhaço da turma o tempo todo, ou da pessoa naturalmente expansiva tentando caber numa caixinha de discrição exagerada para ser aceitável. A numerologia não vem para te engessar, vem para te lembrar. Este é o jeito de funcionar que faz mais sentido para você. Como podemos usar isso a seu favor? Vamos descer mais um degrau e olhar para o trabalho e para as relações, que são dois campos onde o número de expressão fica muito evidente. No trabalho, a expressão se mostra na forma como você executa tarefas e se posiciona em equipe. Tem gente que é naturalmente mais direta, objetiva, focada em resultado. Outros são mais cuidadosos, diplomáticos, atentos ao clima emocional. Alguns funcionam melhor criando, improvisando, abrindo caminhos, outros, organizando, estruturando, colocando ordem no que já existe. Alguns brilham quando estão em contato com pessoas, outros rendem muito mais quando têm foco e concentração em algo técnico ou criativo. Percebe como isso impacta as escolhas de carreira e, principalmente, o formato em que você trabalha? Não adianta ter um rótulo bonito se o dia a dia te força a atuar de um jeito completamente contrário ao seu. Uma pessoa com expressão naturalmente comunicativa, apagada em um trabalho onde não pode falar nada, tende a murchar. Uma expressão super introspectiva, jogada o tempo todo em funções de exposição constante, pode entrar em exaustão. Nas relações, a expressão aparece no seu jeito de chegar, conversar, demonstrar interesse, lidar com conflitos. Tem expressão que se aproxima com humor. Tem expressão que se aproxima com escuta profunda. Tem expressão que se aproxima oferecendo solução. Tem expressão que se aproxima com cuidado e acolhimento. Quando você entende esse seu jeito natural, fica mais fácil não se culpar por não ser como fulano, e começar a usar o seu estilo com consciência. Do ponto de vista profissional e social, isso é ouro. Porque, em vez de tentar copiar todo mundo, você começa a perguntar: como eu posso entregar o meu melhor do jeito que eu funciono melhor? A numerologia, nesse sentido, vira ferramenta de posicionamento, não de comparação. Agora vamos encarar o lado B da história. O que acontece quando você passa anos vivendo na contramão da sua expressão? Isso é muito comum, especialmente em contextos onde existem expectativas muito rígidas sobre como uma pessoa deve ser para ser respeitada, amada ou bem-sucedida. Imagina alguém com uma expressão naturalmente mais sensível, empática, intuitiva, crescendo em um ambiente em que o discurso é: não sente, não demonstra, seja frio, seja sempre racional. Essa pessoa pode aprender a vestir uma armadura de dureza para sobreviver. Por fora, parece firme e controlada. Por dentro, vive em conflito. Em algum momento, o corpo cobra, ansiedade, crises emocionais, sensação de estar desconectada de si. Agora imagina o contrário, uma expressão mais direta, assertiva, organizada, que aprende desde cedo que não pode incomodar, não pode discordar,
Tente ser sempre boazinha, sempre flexível. Essa pessoa vai aprendendo a engolir a própria clareza, a engolir opiniões, a suavizar demais. Por fora, pode ser vista como fácil de lidar, por dentro, acumula frustração, ressentimento e a sensação constante de não usar o que tem de melhor. Do ponto de vista profissional, viver na contramão da expressão costuma gerar alguns sinais clássicos. Sensação de que você trabalha muito e reconhecem pouco, porque seu jeito natural não está em jogo. Cansaço desproporcional ao que você faz. Dificuldade em se destacar, porque está tentando copiar estilos que não combinam com você. Ou, ao contrário, destaque com custo emocional altíssimo, porque cada dia é uma atuação exaustiva. É aqui que o número de expressão entra como convite de reconciliação. Como eu posso trazer, aos poucos, o meu jeito verdadeiro para a vida real, sem necessariamente jogar tudo para o alto, mas parando de me trair em coisas básicas? Vamos olhar agora para o cenário oposto, que é onde a gente quer chegar, expressão alinhada. Como saber se você está usando bem o seu jeito natural? Alguns sinais importantes. Você sente que, na maior parte do tempo, não está atuando para sobreviver. Claro que todo mundo desempenha papéis sociais, mas existe uma base de autenticidade. Você reconhece, esse é o meu jeito, e ele está em jogo aqui. Você recebe feedbacks que confirmam traços centrais da sua expressão. As pessoas dizem coisas como gosto quando você explica tal coisa, você organiza tudo de um jeito que ninguém organiza, você tem uma sensibilidade que faz diferença, você traz um gás que levanta o ambiente. O cansaço existe, mas é um cansaço de uso, não de luta contra si mesmo. Você pode chegar ao fim de um dia puxado e pensar foi intenso, mas fez sentido, em vez de não aguento mais fingir. Nas relações, você se permite aparecer com o seu jeito, mais direto, mais suave, mais estruturado, mais criativo, mais racional, mais emocional. E escolhe melhor os ambientes onde esse jeito é bem recebido. Quando a expressão está alinhada, você nota que as oportunidades começam a convergir mais com o seu estilo. Pessoas te procuram pelo que você naturalmente faz bem. Caminhos profissionais que combinam com o seu jeito começam a fazer mais sentido. E, principalmente, você ganha uma sensação de dignidade interna, não precisa mais pedir desculpa por ser quem é, nem tentar caber em moldes que te encolhem. Isso não quer dizer que tudo fica perfeito. Mas quer dizer que você para de gastar energia para ser outro, e começa a usar essa energia para amadurecer o melhor de quem você já é. Agora eu quero te propor um mini exercício para você começar a enxergar a sua expressão na prática, mesmo que ainda não tenha calculado o número. Se puder, depois deste vídeo, pega um papel ou abre uma nota no celular e faz isso com calma. Primeiro, escreve 3 momentos recentes em que você sentiu que estava muito à vontade sendo você. Pode ser uma conversa, uma reunião de trabalho, uma apresentação, um encontro com amigos, uma situação em família. Embaixo de cada momento, responda: o que eu estava fazendo exatamente? Explicando? Escutando? Organizando? Animando? Criando? Cuidando? Decidindo? Depois, escreve 3 momentos em que você se sentiu totalmente deslocado, como se estivesse usando uma roupa que não serve. De novo, descreva o que estava fazendo e qual era o papel que esperavam de você. Estava tendo que ser mais expansivo do que se sente confortável? Mais contido do que sua energia pede? Mais organizado do que você consegue? Mais emocional do que gostaria? Agora, compara os 2 blocos. Você deve começar a perceber um padrão de como você funciona melhor.
Talvez perceba que rende mais quando está explicando coisas difíceis de forma simples, ou quando está estruturando processos, ou quando está cuidando de detalhes, ou quando está criando e improvisando, ou quando está escutando profundamente. Esse padrão é a cara da sua expressão no mundo real. Quando você for conhecer o número correspondente, ele vai servir quase como uma legenda para algo que você já vem observando em si. E, se você quiser, compartilha nos comentários. Eu me sinto mais eu quando estou underline, 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 underline. Eu me sinto deslocado quando estou underline, 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 underline. Ver outras pessoas se reconhecendo nisso ajuda muita gente a se enxergar também. Vamos conectar tudo isso com a carreira, porque esse é um dos objetivos deste vídeo e de toda a série B, ser uma ponte entre numerologia e escolhas profissionais mais conscientes. Muita gente escolhe profissão só olhando para 3 coisas: expectativa da família, mercado e dinheiro. Nada disso é irrelevante. Mas, se você ignora totalmente o seu jeito de trabalhar, a chance de construir uma vida profissional cansativa e sem sentido aumenta muito. Um número de expressão te ajuda a responder perguntas como: eu funciono melhor sozinho ou em grupo? Eu prefiro criar do zero ou melhorar algo que já existe? Eu me energizo mais em contato direto com pessoas ou em trabalhos de foco individual? Eu tenho mais facilidade com o plano estratégico, com a execução do dia a dia, com a comunicação entre áreas, com o cuidado com pessoas, com a solução de problemas complexos. Essas perguntas importam tanto quanto qual área está em alta agora. Porque, se você entra em uma área promissora, mas precisa passar anos atuando de um jeito que te violenta, cedo ou tarde o corpo vai cobrar. A numerologia não vem para dizer, você só pode trabalhar em tal coisa. Ela vem para dizer, seja qual for a área, procure formatos em que o seu jeito de funcionar seja um ativo, não um problema a ser escondido. Em breve, aqui no Numeria BR, a gente vai aprofundar essa conversa em uma série específica sobre carreira. Mas a base começa aqui, entender destino, expressão em, no próximo vídeo, personalidade. Quando você junta essas 3 peças, fica muito mais claro porque alguns ambientes te adoecem e outros te fazem florescer. Hoje você descobriu que o número de expressão é muito mais do que uma curiosidade do seu mapa. Ele é um espelho do seu jeito de agir, se comunicar, trabalhar e se relacionar. Viu que ele é diferente do destino, mas complementa a leitura. Enquanto o destino fala da rota, a expressão fala do estilo de caminhar. Entendeu também como é desgastante viver anos na contramão desse estilo, tentando ser o que esperam de você, e como é libertador começar a alinhar seu jeito natural com o que você faz no mundo. Você fez, ou vai fazer, um mini exercício para rastrear onde sua expressão aparece com mais força e onde ela é abafada, e começou a conectar isso com escolhas de carreira e com a forma como se posiciona nas relações. Só esse movimento já aumenta muito a sua clareza, porque tira o foco do "tem alguma coisa errada comigo" e coloca no "talvez eu esteja usando o meu jeito no lugar errado ou do jeito errado". Se este vídeo fez sentido para você, eu te peço 2 coisas bem simples. Primeiro, se inscreve aqui no Numeria BR e ativa o sininho, se ainda não fez isso. Assim, o YouTube entende que numerologia séria, com profundidade e respeito, merece ser entregue para mais pessoas. Segundo, deixa nos comentários, quando você olha para o seu dia a dia, qual é o traço mais forte do seu jeito de se expressar no mundo? É a organização? É comunicação? É cuidado? É coragem? É criatividade? Eu quero muito ler. E já fica o convite. No próximo episódio da nossa série B,
nós vamos falar sobre o número de personalidade, a primeira impressão que você causa. Se o destino é a rota, e a expressão é o jeito de caminhar, a personalidade é a capa do livro que o mundo lê antes de conhecer as páginas. Entender isso ajuda demais a explicar por que, às vezes, as pessoas te julgam de um jeito que não tem nada a ver com quem você sente que é.